deve primeiro notificar as pessoas, informar a essas pessoas o que se pretende, que tipo de projeto vai se colocar nesse local e também quais são as alternativas que foram criadas para essas pessoas. Em suma, as pessoas devem estar dentro do diálogo daquilo que se pretende no local onde a demolição afeta. O direito de expropriação é concedido ao Estado através do artigo 37 da Constituição da República de Angola, mas para o efeito o Estado deve primeiramente notificar os residentes da área afeta para uma posterior negociação. As leis são claras. O Estado tem esse direito de poder expropriar e também criar condições para essas pessoas. O Estado deve, conforme eu disse no princípio, deve notificar a comunidade e explicar. Isso só deve também quando o processo é ligado a um bem público. Estamos a falar de uma escola, uma estrada, um hospital. Então as pessoas são obrigadas realmente a deixar esse espaço. Obrigado no sentido de elas também serem compensadas justamente com aquilo que vão perder. Falo exatamente também que temos aqui a resolução número 37/09, que foi criada pela Assembleia Nacional e que diz que os governos provinciais, sempre que estão perante esta situação de demolição, devem criar condições mínimas de habitabilidade, incluir as pessoas no diálogo. Significa que, para além do trabalho que vai ser feito, deve levar as pessoas ao local onde eles vão para poder chegar a um consenso. Quando isso não acontece, então estamos perante uma violação dessa norma e de outras normas internacionais também que garantem o direito a uma habitação condigna. O direito à habitação digna é fundamental no processo de demolições e, quando não observadas as condições de habitabilidade, estamos diante da violação de outros direitos, como o direito à habitação, o direito ao emprego, como também o direito à educação. A lei que regula a situação da demolição vamos começar pela Constituição. O artigo 85 da nossa Constituição fala do direito à habitação condigna da pessoa. Ali vamos começar ali. A resolução também diz que quando o governo provincial ou o Estado pretende um determinado espaço, que esse espaço tem lá pessoas, né? Tem lá pessoas ou tem lá outras infraestruturas, deve incluir no diálogo, deve notificar as pessoas, informar as pessoas, porque o projeto não pode ser nenhum caso escondido ou segredo, né? Não pode ser segredo para o cidadão. Deve haver transparência, informando as pessoas e também criando condições de habitabilidade. Portanto, temos a Constituição e também temos a Resolução número 37/09, para além das normas e pactos internacionais. No caso específico da Habitat não encontra as demolições muitas vezes são necessárias, mas desde que cumpram, que respeitam as normas. As normas é olhar para o humano que eles. Caso contrário, então o Estado está a violar. O Estado está a violar e não está perante um combate à pobreza, está perante o combate ao pobre, está perante o combate à pessoa que ali está, que pretende ter uma casa condigna, uma habitação condigna. E, portanto, o lado mau é que se o Estado não compreender ou não utilizar esse pressuposto todo, tem que ter em conta o que vai violar. Não vai violar a sua habitação. Tem um emprego, as pessoas que estão a estudar, ou muitas vezes as pessoas quando são deslocadas de um lugar e esse pressuposto, muitas vezes com a experiência das pessoas habitantes, tem sido capaz de fazer um diagnóstico que é para saber se quantas pessoas estão estudantes, em nível e o local que vão, o tipo de nível de escolaridade existe lá, né? O emprego também e outros pressupostos. E quando chegam no local, e muita gente fica desempregada, muitas crianças também ficam sem o sistema escolar, porque também é um local de importante. Os colégios, mas a pessoa está desempregada, naquele momento está desempregada, não vai ter capacidade de poder pagar o colégio. E ali, então, para essa violação de direito
de emprego, da educação, né? E também o direito de respeito pela própria pessoa humana e o desrespeito também pelas normas e direitos fundamentais que estão pautados na Constituição. O Construindo Cidadania testemunhou o caso de demolições no bairro do Calauenda, comuna do Talahadi, no distrito do Kazenga. Acompanhe o trabalho da Florência Chimoando. Calauenda, um bairro situado na comuna do Talahadi, no distrito do Kazenga. Nas últimas semanas, tem sido palco de lamentações por parte de alguns moradores afetados pelas demolições. Vamos ouvir de alguns deles como tudo aconteceu. Bem, o ano passado eles vieram aqui, surpreenderam a vizinhança toda e ninguém estava em casa, eram mais crianças, entraram, fotografaram as casas, numeraram, depois de numerar eles disseram que já não adianta fazer obras porque vai se fazer vala e estrada nessa via principal. Então se suspendeu-se os trabalhos que estavam a se fazer em casa, os quintais, que inclusive o material que nós tínhamos já tinha que ser vendido, cimento, areia, bloco. Decorrendo do tempo, do ano, o ano acabou, eles mandam a segunda mensagem que era para fazer os processos dos documentos. Eu peguei no meu agregado familiar, tenho 5 filhas, peguei no meu agregado e levei as cédulas das miúdas, encaminhei para lá e uma cópia. Então eles disseram, vamos dar uma até 3 e depois vamos ter que negociar pelo quintal e outras coisas. Ficamos à espera desde o ano passado, o ano acabou, entramos esse ano, eles retomaram as mensagens que as pessoas tinham que ir lá discutir e aceitaram as coisas que é dado. Indo lá, fizeram a promessa que tinham que dar uma até 3, uma até 2. Passando do tempo, eu fui fazer outros trabalhos fora. A mulher, quando foi lá, disse que não, só tem direito a uma até 3 que estava no processo do ano passado e mais $1.500. O processo foi que um dia antes passaram por aí, eu não tinha saído, encontrei o registro e tinham cadastrado a casa. Depois de alguns dias tornaram a voltar. Depois de voltar, foi-se a base de negociação. Disseram que deveriam necessitar 7 metros para alargamento da estrada ou para a rede de esgoto. Então, na qual, nessa área, onde que havia a cantina e o quintal todo marquizado, depósito de pão. Então, chegamos a um consenso. Eles disseram que só deveriam precisar só a parte da cantina e o quintal para deixar a parte da casa. Nós pronto, fomos negociando. Depois de negociar, chegou-se a concluir, disseram que só tinham direito a me dar uma casa de T3. Diz que lá tinha um espaço normal para uma pessoa fazer qualquer coisa. Então, depois de chegando o tempo, foram cadastrando toda a população. Quando foi no princípio de janeiro, quando dão um aviso de que a partir do dia 20 de janeiro devemos realojar a população. Infelizmente, dia 20 não fomos realojados. Dos entrevistados, vários casos. Cada caso, um mais complicado que o outro. 2 moradores insatisfeitos com as negociações contam ao Construindo como estão a ser injustiçados. Então, em termos de negociações, só que as negociações não foram bem. Eu tinha uma cantina, ao mesmo tempo depois, eu sou uma pessoa que, pronto, não funciono, só me depende dos negócios. Eu beneficiei do crédito no balcão único do empreendedor. Como eu contava que ele estava bem localizado, tinha um sítio que eu deveria fazer qualquer coisa, estava aflito, fui correndo ao banco, o banco me fez um empréstimo que eu consegui de comprar, porque lá não davam valor à mão, conforme estás a ver. Tem aqui 3 arcas, esse é o girador, tem 2 máquinas de fazer pipoca, estão aí armados num dos quartos, não consigo fazer nada. Eu trabalho na minha conta própria. Tenho 3 ajudantes que eu fico com ele aqui. Eu faço as minhas coisas em casa e levo para certas empresas. A tua oficina é mesmo aqui no quintal? Mesmo dentro do quintal. Tudo que eu faço, olha, tem os portugueses que abriram as lojas do Popa lá, podem ser o testemunha que eu fiz 185 meses aqui na minha casa para distribuir em cada Popa lá da cidade de Luanda. Tudo foi feito aqui. Tem hospital, tem a empresa de fiscalização, a Tiuca, que também já prestei obra de lá, prestação de serviço de pintura, aplicações de porta, trocar fechadura e faço todas as minhas coisas aqui em casa e levo. Eu saio daqui, vou para o Sumbi, vou para a Gabela, faço portas, janelas, cama e levo para esse lugar. Faço coisas para encomenda e levo. Porque não vou fazer de fora de casa porque já tenho um espaço no quintal que mesmo nos documentos do terreno sabem que é 10 por 10, mas comprei uma
uma metade que é 15/10, que tem um espaço de 3 metros por 10, onde eu faço a minha oficina. E o que é que eles dizem em relação à tua oficina onde trabalhas? Pela oficina eles disseram que não tem nada a resolver. Eles disseram não sabem. Isso é que eu também não sei explicar. Só me disseram, pelo caso da oficina, não sabemos. Nós só estamos a ver o caso das casas e os quintais. Os referidos moradores lamentam o facto de não saberem como daí em diante sustentarem as suas famílias. Bem, nesse momento eu me sinto mesmo, como é que eu posso dizer, sinto-me encurralado, porque eu sou uma pessoa, tenho família. A minha primeira filha não podia estudar aqui, tinha que enviar na província, tem 16 anos, através dos custos de vida. Então eu faço os possíveis, que às vezes eu ando a pé, ou tenho que ter saldo só para ir montar uma fechadura ou fazer uma porta e trazer o cliente para sustentar em casa. Se qualquer momento eu fico sem dinheiro 1 mês, 2 meses, mas quando o telefone toca eu tenho que sair daqui, dormir no ar livre, ir até na Gabela ou Portambuí para ir fazer prestação de serviços, que sou contratado para fazer alguns trabalhos privados, tudo que é de carpintaria e pintura. Agora luto para que eu pelo menos ficava seguro. Agora venham partir, que eu leio um ponto de interrogação que eu meto na minha vida pelos meus trabalhos, porque não tenho espaço para trabalhar, porque eu sei que a área onde vamos é uma área controlada e não posso também fluir. Tem que ver que dê-me um espaço, pelo menos, que nem que for fora do local da residência, mas pelo menos um lugar que a pessoa tem que ficar a trabalhar. Quer dizer, simplesmente estou bem aflito, não sei como fazer. Estou desempregado, dependo dos negócios. Isso é lamentável. Eu não preciso, estou há 3 meses parado, não consigo fazer nada. Tenho 5 filhos na idade escolar, para comer é mesmo arrasto. Nós ouvimos também o presidente da Comissão de Moradores daquela localidade para saber como casos como estes são encaminhados. Em resposta, o representante do governo local afirma estar em bom caminho e que os mesmos serão indemnizados. Nós estamos a acompanhar este processo, é que alguns deles já beneficiaram, mas o restante, então, o benefício está em curso. Eles fazem um estudo, o grupo em serviço lança um valor e o dono discute que esse valor é pouco e mete-se outra vez em estudo até que chegar o consenso para o proprietário não perder. É bem verdade que geralmente as oficinas, as cantinas, a nossa janela aberta é onde sai o pão de cada dia para cada família também. E a perda disso, ainda que receber residência, geralmente fica sem o pão para a família. Então, o nosso centro da requalificação do Kazenga está a trabalhar para isso. Os mesmos não serão esquecidos e passarão a ir sempre. Nós, como os responsáveis das comissões do morador, que acompanhamos do princípio, então vamos também até ao final. A tristeza e a dor toma conta de muitas famílias afetadas pelas demolições naquela localidade. As mesmas suplicam apenas por condições de habitabilidade e de segurança. Queremos estar num lugar seguro, que não nos metam no ar livre. Que eu quero é que me dão só mais de novo a outra casa para fazer os meus negócios de 3 quartos de sala, e eu já consigo como fazer para conseguir pagar o crédito lá no Barcão Bué. Era a Florência Chimoando no bairro do Calauenda, no Kazenga, acompanhando de perto mais um caso de demolições em Luanda. Construindo cidadania. O desenvolvimento é o novo nome da paz. Construindo cidadania, na emissora católica de confiança. Voltamos aos nossos estúdios para dar continuidade à nossa conversa. Lembrar que o tema desta edição é demolições e realojamento. E temos como convidado o Sr. Rafael Moraes. O nosso interlocutor tece comentários sobre a reportagem que acabamos de ouvir e deixa alguns conselhos para cada caso. Ao longo do diálogo antes do realojamento para o Jango 4, conforme ouvimos a entrevista, houve
o diálogo. Agora, resta-me saber se esse diálogo foi com base na escrita, a promessa que foi feita, se por acaso o cidadão recebeu algum documento onde existe essa promessa de que, para além da casa, também tem algum espaço para receber, para poder continuar com o seu trabalho. E se não existe, então aí o Estado falha, porque nós não podemos ter as promessas com base em verbal. Tem que ser por escrito. O cidadão também tem direito de exigir para poder então confrontar esse problema. Mas como estamos perante uma realidade, um facto que o cidadão tem uma casa, tem uma oficina que sustentava a sua família, acredito que esse cidadão deve se dirigir aos órgãos competentes para poder reclamar o seu direito. A SOS Habitat também pode ajudar essa pessoa a reclamar o seu direito para poder então garantir o seu emprego, porque vejamos que ele com esse emprego ele conseguia sustentar a sua família. Agora, na falta desse emprego, criou um outro problema na consciência da pessoa, na família. Então, isso também não é bom para um Estado, para um governo que está a dirigir um Estado, digamos assim. Porque acredito que o governo angolano tem programa de luta contra a pobreza, de luta contra os desempregos e outros, mas quando está perante essa situação, já viola, já não está perante esses pressupostos, já está a violar essas coisas. Então, acredito que o cidadão deve recorrer com base naquilo que tinha. Acredito que também lá a comissão de moradora, os vizinhos sabiam que essa oficina existia, né? Então são testemunhas para poder então ele recorrer ou constituir um advogado através da ordem dos advogados para então fazer o devido acompanhamento. A comissão de morador vai ajudar. Ele tem que fazer um documento de reclamação à entidade que realojou para poder então cumprir com aquilo que prometeu. Realmente ele deve ser indemnizado. Uma indemnização justa no sentido de ele continuar com o seu trabalho para proteger a família que ele tem. Caso contrário, então ele deve constituir um advogado para poder então pressionar a entidade quem o realojou para poder repor a sua legalidade. É um outro problema, são dois problemas. O primeiro problema é o crédito que ele pediu, o segundo é a distância onde ele foi, por onde ele foi realizado, que não há condições de continuar com o negócio. Acredito que também é idêntico ao outro que nós acabamos de falar. Ele tem que recorrer, informando realmente esse dever que ele tinha para com o banco e para com o Estado também, e para poder ver o que deve ser feito. Também acredito que, o meu ponto de vista, ele deve ir ao banco. Aliás, o banco não tem nada a ver com isso, já porque o banco deu crédito, vai ter que receber aquilo que deu, né, de volta. Ele também deve constituir um advogado para ver se consegue velar por essa situação, porque eu não vejo o tipo de negócio que ele fazia lá no Talaad e agora no Jango, se tem concorrência que não tem. Então ele vai ter sempre esse problema e terá problemas com o banco, um problema que ele foi criado pelo Estado ou pelo governo. Então é ali onde ele tem que recorrer, escrever ao governo também, ou constituir um advogado para poder fazer o devido acompanhamento, para pelo menos o banco não estar em cima dele, pelo menos ele buscar a razão do lado dele. Bom, tudo vai depender da maneira da reclamação que ele colocar. Ele tem direito de reclamar, a quem de direito, e depois esperar. Caso contrário, tem que constituir mesmo um advogado. Tem que continuar advogado para ver se faz o acompanhamento, porque senão vai ter problema também com o banco. O banco vai continuar a cobrar e caso não paga pode haver outras consequências. Então, quanto cedo ele tem que escrever ao banco, explicar o que aconteceu e também recorrer para ver se consegue repor essa legalidade. Rafael Moraes, enquanto membro da SOS Habitat, fala da experiência que tem acompanhado neste campo e afirma que para alguns dos cidadãos angolanos a questão das demolições ainda é encarada como um bicho de 7 cabeças por causa da falta de cumprimento das normas estabelecidas por lei. As demolições foram sempre um bicho de 7 cabeças para as pessoas, digamos assim, porque a entidade que tem realojado, ou a entidade que tem pautado por essas demolições não tem cumprido com as normas. Essa é a experiência da SOS Habitat. As demolições exemplares são que têm feito a nível da estrada, por exemplo, na Samba,
na Samba, a este habitant não recebeu nenhuma reclamação, porque sempre que há demolição e esse habitant está a receber reclamação é porque há problema, e quando não recebe é porque o processo foi tratado da melhor maneira. Acredito que o Instituto Nacional de Estrada, que é o INEA, tem tratado da melhor maneira quando depara-se com esse tipo de situação. E, como exemplo, para dar este da Samba, a nível da Samba não recebemos nenhuma reclamação. Agora, outras que não são exemplares são aquelas que nós já conhecemos. Mas essas demolições surgem, a Estabilidade responsabiliza o governo no sentido de não cumprir com aquilo que são a celeridade do processo quando o cidadão, por exemplo, pede um lote, pede um terreno para construir a sua casa própria. A Estabilidade já acusou diretamente o governo provincial de Luanda de ser o mentor das ocupações de terreno, uma vez que temos prova de pessoas que dirigiram o documento à administração do Estado e a burocracia administrativa permitiu com que essas pessoas construíssem na ilegalidade ou então ocupassem também terreno. Temos provas aqui no nosso escritório em arquivo de pessoas que pediram terreno para construir a sua casa própria nos anos 90, né? Até hoje nunca receberam. Um exemplo prático, acredito que sabes também, em 2009, o governo provincial de Luanda indicou que a administração, na altura, a administração municipal do Calambaquiasse, Viana e Cacoaco, para as pessoas se inscreverem, aqueles que estavam interessados em adquirir um espaço próprio para se inscrever. E até hoje essas pessoas nunca tiveram nenhuma resposta de quem de direito. Nunca houve nenhum pronunciamento oficial para explicar realmente aquelas pessoas que pagaram no banco, dirigiram um documento de administração para poder ter esse espaço. Até hoje nunca houve nenhum procedimento. Mas o Estado está sempre acima das pessoas quando ocupam terreno. Então temos que ver qual é a causa disso. E a Estabilidade identificou como causa o governo provincial, que é culpado nessa história toda, que tem a ver com a burocracia administrativa. Portanto, é nisso. Outra coisa é o realojamento é feito talvez no ato em que está a começar o ano letivo ou na época chuvosa. Temos agora um exemplo do caso do Mayombe, das pessoas que foram demolidas pela administração municipal do Cacoaco e que estão num local, numa altura em que está a chover. As pessoas estão a passar muito mal com esse tempo de chuva. Estão numa situação degradante e desumana. O governo provincial ou a administração municipal do Cacoaco alega que está a organizar as pessoas, mas organizar as pessoas não é daquela maneira, não é tirar as pessoas de uma casa onde está e colocar numa outra situação mais perigosa. Sabemos que as pessoas ocuparam espaços, mas também a ocupação de espaços foi feita ao olhar silencioso da própria administração. Como? Vimos que tudo isso acontece, por exemplo, antes das eleições, as pessoas foram ocupando e a administração também, quando chega no ato da campanha eleitoral, os políticos vão para essas zonas, buscam militantes para poder fazer a sua campanha, enriquecer a sua campanha. Depois de ter o voto no bolso, é claro, voltam para poder demolir e chamam essas pessoas como construtores anárquicos. Quer dizer que o voto que for lá buscar não é anárquico, né? E agora que já tem um voto no bolso, essa pessoa torna-se anárquico e não é bem protegido. E muitos deles são seus militantes. Acreditamos que isso é muito mau. Organizar deve ser feita, primeiro, criar condições de habitabilidade, né? Condições básicas, água, energia, estrada, que lá vai para poder permitir o acesso a essas pessoas, fazer o cadastramento das pessoas que estão a estudar, como que vai ser lá, tá vendo? E, enfim, é nessa linha que deve ser feito. Infelizmente isso não tem acontecido. Este é o lado muito mau da parte da demolição. Ouvíamos o Sr. Rafael Moraes, que nos falava sobre as demolições e realojamento. Construindo cidadania. Construindo cidadania. Construindo cidadania. Sobre esta conversa não é tudo. O ouvinte poderá continuar a acompanhar-nos no próximo sábado, no mesmo horário. O ouvinte continua a acompanhar o Construindo Cidadania aqui nesta emissora. Vamos deixá-lo ao som de Conde, no seu trecho musical, Hora da Mudança.
Tive um sonho feliz e uma era de mudança, em que alcançava sem esperança de ver Angola feliz. Eu vi-me no meio de um povo unido de alegria e de uma força soberana dentro do meu país. E o sol brilhante que nascia diante do outro lado do mar me mostrou no horizonte